Fala pessoal, bem-vindos ao Divulga Psi. Se tu não teve marketing e vendas na tua graduação de psicologia, esse podcast com certeza é pra ti. Eu sou o psicólogo Romulo Soares e esse é o episódio 42 do podcast. E hoje eu vou bater um papo com a minha colega e já fez parte da minha equipe, a Amanda. Hoje ela tá na educação especial e já tá cursando a psicologia também, e a gente conversou a respeito de o quanto faz diferença a gente estar conectado com aquilo que a gente está conversando no nosso conteúdo. Então, bora pro conteúdo. Então, pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Divulga Psi. E hoje eu tô aqui com a Amanda, nesse episódio 42, e a gente vai falar para vocês a respeito de o quão difícil é falar sobre um tema que a gente não tá se encontrando nessa área, que não é um tema que não conecta com a gente, com aquilo que a gente quer passar no nosso conteúdo. Então, a Amanda veio aqui hoje para conversar sobre isso comigo e com vocês também, porque ela passou por isso, assim como eu já passei também. A minha história eu acho que vocês, a maioria já conhece, a não ser que tu tenha chegado há pouco tempo no meu conteúdo, mas a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso ao longo do episódio. Então, Amanda, é o seguinte, agora que eu preciso de ti é que tu fale pra gurizada um pouquinho de o que tu faz da vida, basicamente, pra galera que não te conhece já entender um pouquinho dessa jornada que tu vem trilhando aí, e o que tu falava antes de tá falando o que tu tá falando agora. Vamos por partes. Começamos pelo início. Então, pelo início, eu sou formanda, somos formandos, né? Educação especial. Eu espero, assim, que os deuses do Olimpo nos ajudem. Nós somos formandos da educação especial. E, bom, eu comecei a educação especial em 2016. Pretendemos finalizar esse ano, se Deus ajudar. Gosto muito do meu curso, na verdade, eu sou apaixonada pela sala de aula, amo estar na sala de aula e é o meu chão. Quando eu começo a falar da sala de aula, eu já me empolgo e já dá vontade de dar uma palestra sobre didática, sobre como se dá uma aula, sobre como é estar no contexto escolar. A psicologia surgiu na minha vida no início de 2020, mas na verdade ela já começou assim a dar pitacos muito antes, quando no primeiro semestre da educação especial a gente já tem psicologia, né? Sim, a gente tem umas 4 disciplinas de psicologia. 4 disciplinas de psicologia objetiva e uma é das psicologias das relações educacionais. Algo Isso, assim, é mais voltado para a parte da educação daí mesmo. São 5 disciplinas ao todo de psicologia. E aquilo começou a martelar na minha cabecinha, né? Tipo, opa, eu sempre pensava, não, eu quero ser professora, eu só vou ser professora. Mas depois de começar a ter esse contato maior com a psicologia e depois de eu começar a terapia também e estudar Freud, eu me encontrei com Freud me pegou, eu peguei ele assim, rolou um sentimento, e daí eu não consigo mais largar Freud, e então em 2020 eu consegui uma bolsa muito boa na instituição em que eu queria estudar psicologia e tô lá, né? É isso. Terceiro semestre, né? Terceiro semestre. Eu acho que é. Acho que eu tô no terceiro, sei lá. Eu não sei nem o meu semestre, ela quer que eu saiba dela. Aí não dá certo. Não rola sentimento. Mas assim, ó, o que acontece? Tanto a Amanda quanto eu, a gente começou a tentar divulgar um conteúdo. No meu caso, não é o conteúdo de agora. Foi um conteúdo anterior a esse, onde eu falava só sobre marketing digital bem geralzão, assim, não era direcionado para basicamente ninguém. E esse foi o meu erro. E a Amanda começou em um contexto ali, começou a tentar criar conteúdo, e agora ela vai explicar para vocês um pouquinho melhor sobre isso. O que tu tentou fazer e o que tu sentiu que não dava certo? Bom, para começar então do início, eu fiz o meu Instagram de psicologia para testar as coisas que eu aprendia vendo o Rômulo fazer. Eu sempre aprendo muito mais observando o que ele faz, e também, claro, com o treinamento, conversando com ele. E eu queria testar, né? Ver se dava certo. Então eu fiz um Insta pra testar. Comecei ali produzindo alguns conteúdos voltados pro público acadêmico. Consegui um bom alcance no orgânico, bastante, que é a minha paixão. Um dia vamos falar sobre só tráfego orgânico, que eu adoro. Gosto mesmo. Então, daí foi mais pra teste. Primeiro, então, eu direcionei para o público que eu ia falar sobre minha jornada. Abro um parênteses, ainda não deixo de falar sobre a minha jornada na graduação. Mas eu ia falar sobre a graduação como um todo, né? Como é uma estudante de psicologia. Mas
aí veio o problema. O que a Amanda não gosta e o que a Amanda não consegue se conectar? Eu não tenho rotina de estudo, né? Tipo, a gente passou a primeira graduação, tanto o Rômulo agora já terminando a segunda e eu também. A gente não tem estudo. Tipo, pra mim, fazer uma tabela de horários, eu posso estar fazendo trabalho em vez de estar fazendo tabela de horários. Pra mim, pra eu, Amanda, não faz sentido. Não quer dizer que pra ti possa fazer. Tipo, então, Exato. É pra Cada um se... eu não tenho rotina de estudo. Eu não vou usar essa palavra. Não é que ela não estude também, né? Não é que ela não estude. É que a maneira de se organizar não é aquela de colocar numa tabela e tal. Tem que fazer a prova, tem que estudar, estudou, tem que fazer trabalho. Tem trabalho pra entregar semana que vem, amanhã tá pronto. E assim, é muito dinâmico. Eu sou muito dinâmica. Tipo, semana que vem tem trabalho pra entregar, amanhã ele já tá pronto. Então eu não deixo as coisas acumularem, então eu não tenho essa necessidade. Então eu não tinha muito o que passar enquanto estudante, assim, rotina. Não gosto de planner. Tá, eu ganhei uma coisa mais linda, só que tá lá, tipo, pra enfeite, porque eu realmente não... enquanto eu tô lá fazendo a tal hora, eu vou fazer tal coisa. Eu já fiz, sabe? Então, eu não tinha muito dicas de estudo. Estuda, sabe? Senta na cadeira, pega um livro e estuda. Pronto, e também é difícil de falar rotinas de estudo, dicas de estudo, porque cada pessoa, e a gente sabe disso, cada pessoa vai aprender de um jeito, ainda mais que a gente saindo da educação especial, né? É complicado de falar, não é tão simples assim. Aí se tu for pegar um contexto mais geral, assim, um conteúdo mais generalista, aí tu consegue, por exemplo, eu não quero falar específico para essa situação aqui. Beleza, aí pode facilitar um pouco. Agora, no que a Amanda estava se propondo a fazer, ela estava tentando se encaixar num conteúdo puramente acadêmico. E que não é... enquanto futuros e quase semi-educadores especiais, a gente sabe que cada um vai aprender e cada um vai no seu tempo. Então parece que estava indo contra o que eu pregava. Né? Eu falo sobre o aluno ter autonomia, ele estudar como é o gosto dele, organizar, então, se tem que organizar conforme o que ele pode, não o que ele não pode, olhar sempre porque ele consegue. Para o que ele consegue, não para o que ele não consegue. Então eu tava parecendo que falando algo que não era o que eu realmente gostava, acreditava, né? Que eu acreditava. Exato. Essa é a palavra certa, o que eu acreditava. E aí, o que aconteceu? Tu se travou no conteúdo. Eu me travei. Por mais que a gente tinha ideias, assim... Sim. Assim, a gurizada, a parte técnica, ela tinha. Agora, a ideia para o conteúdo não vinha. E é o que eu falo para vocês, o que eu sempre vou bater na tecla no meu conteúdo, seja no meu conteúdo gratuito, seja no meu conteúdo pago. Que tu precisa, primeiro de tudo, se conectar com aquilo que tu tá falando. Porque senão vai acontecer isso que aconteceu com a Amanda. Não chegou a acontecer comigo, porque eu comentei no início do episódio com vocês que eu também passei por falar uma coisa que eu não me conectava tanto, mas no meu caso era um pouquinho diferente do teu, porque eu ainda estava falando sobre uma coisa que eu gostava, que era venda e divulgação. Só que o público para o qual eu tentava conversar, com o qual eu tentava conversar, não rolava sentimento porque eu não sabia quem era esse público. E as minhas postagens, até quando eu fazia esse direcionamento, elas tinham um bom alcance. Nossa, os números eram muito bons, mas eu não gostava, sabe? Eu tava ali, nossa, se eu for olhar as métricas dos meus posts antigos, são muito bons, sabe? Sim. Não são métricas ruins, assim, passando de 1000. Sim. Então, alcance. Então, eu tava fazendo um conteúdo, mas o problema era comigo. Eu me olhava no Instagram e eu não me enxergava nele. Tu passava de 1000 quando tinha 300 seguidores. Sim. Direto, né? Tu cresceu... quanto tu chegou em... Qual foi os primeiros 3 meses? Tu cresceu quantos? Foi a 600? Olha, eu não lembro direito, mas o público que a gente chama qualificado, né? Sim. Que no caso é só... Eu tenho hoje que me seguem, eu não é Chega que... mais perto do microfone. Não é que a gente tira ou remove seguidores, mas eu tento manter sempre um público qualificado. Ou seja, eu quero que me sigam estudantes de psicologia ou afins, ou né? Ou psicólogos. Então, é aquele público que eu quero que
que chegue até mim, né? Então, Sim. o público mesmo qualificado tá em 900 e alguma coisa. Não, e a Agora eu não questão lembro. do público, ele vai conectar com vocês a partir do momento em que que ele conseguir perceber uma verdade naquilo que tu tá falando. Esse é um dos pontos mais cruciais pra galera conectar com vocês. Porque senão, assim, ó, a galera vai chegar no conteúdo, pode ser um conteúdo bonitinho, pode ser um feed com cores combinando, pode ser aqueles bichinhos ou coisas animadas, o que for. Pode fazer quantos rios tu quiser. Agora, quando for uma coisa forçada, como infelizmente tu começou a se ver fazendo, tu não estava conseguindo colocar a ti mesmo no conteúdo, ali começou a prejudicar. Então, eu tive um pouco disso, mas no meu caso foi a parte da frustração por não estar conseguindo o feedback da galera em relação ao meu conteúdo. E eu postava muito mais do que eu faço de conteúdo Sim, hoje. tu postava uns quatro posts né? todos os dias, de domingo a domingo. Era E muita coisa. eu lembro como era a correria pra fazer os posts também, Era porque muita era coisa. todo dia. Mas isso aconteceu meio que ao contrário comigo, porque o público estudante tava gostando do meu conteúdo, porque eu sou professora, né? Então, não é que eu saiba mais, mas eu gosto de trabalhar com estudantes, e seja lá de qual área que for. Tu já então, manja da parte da didática, de ensinar, já é ensinar natural. alguma coisa. Pra mim é, tipo, se eu tiver que explicar agora a velocidade da luz, eu poderia usar esses dois negócios aqui pra explicar a velocidade da luz de uma forma bem didática e bem simples, então... Ou seja, a ideia, a criatividade não era o que estava faltando, era a motivação. Era eu gostar do que eu tava vendo. Exato. Sabe quando tu faz o TCC? Pelo menos comigo foi assim no meu TCC. Eu escrevia um parágrafo, enquanto aquele parágrafo não tinha um começo, um meio e um fim, enquanto aquele único parágrafo não explicasse alguma coisa, eu não tava contente. Porque eu tinha que me ver naquilo. A gente se cobra muito, eu pelo menos me cobro muito. Então, eu não tava me enxergando no meu conteúdo. Sim. E isso aconteceu quando eu comecei a me enxergar no meu conteúdo, quando eu comecei a relatar a minha jornada no TCC. Minha jornada pelo TCC, no caso, o trabalho final de graduação, não a abordagem. Não, a abordagem. A abordagem é psicanálise na veia, tá? Aqui é fora TCC. Enfim... eu comecei a ver que eu tava me conectando maior com o meu Instagram, com o meu @, quando eu comecei a falar da minha jornada do TCC na educação especial, sabe? Quando eu comecei a falar sobre as questões que interligavam a pessoa surda, questões sobre deficiência, questões, assim, de termos que se utilizam ou não se utilizam. Sim. Até eu tenho um grupo no WhatsApp e ali a gente troca muito. E as minhas colegas psicólogas, futuras psicólogas, elas chamavam: Amanda, como é que se fala tal coisa? Como é que eu posso falar tal coisa? Aí eu vi que eu poderia juntar mesmo o que eu quero fazer no futuro, que é unir educação especial com psicologia, eu poderia fazer no Instagram. Tu começou a ver a demanda ali. Sim, porque se tu não tivesse educação especial e chegasse uma família com deficiência, será que tu saberia como se dirigir? Com certeza não. Saberia falar que não é um surdo mudo, mas sim uma pessoa surda, que não é um deficiente visual, mas é um cego ou uma pessoa com baixa visão? Sim. Saberia dizer que não é um cadeirante, mas um usuário de cadeira de rodas? Então, sim, essas coisas que são importantes a gente saber na psicologia. São mesmo. Porque tá lá no nosso código que a gente vai atender a todos os públicos e no nosso juramento. Eu já li várias vezes o juramento. Primeiro semestre, segundo semestre. No primeiro semestre. Não, eu me considero, como eu falo pro Rômulo, eu me considero Amanda psicóloga a partir do primeiro semestre, né? Porque isso é importante. É importante a gente. Eu dou, assim, o valor às disciplinas a partir do primeiro semestre, porque como é que eu vou ser aquilo que eu sou agora como estudante, eu vou ser aqui no futuro, vai ser o espelho, né? Não tem. Então, se eu levar com a barriga, como a gente fala aqui no Sul, as disciplinas do primeiro semestre, o que eu vou fazer com o meu paciente lá no futuro? Eu não posso levar ele com a barriga. Então, é praticamente isso. Eu comecei a me conectar com o meu conteúdo quando eu falei daquilo que é o meu chão, né? Aquilo que te conecta mesmo. Que é realmente as questões que circundam a pessoa com deficiência. E é isso que eu tô tentando trazer agora pro meu Insta. Por mais agora tá mais... Por mais que tu agora não tenha tempo porque tu tá no estágio,
A ideia é igual, estágio não, trabalho mesmo. Trabalho. A ideia mesmo é que tu, depois de mudar o teu foco para o que de verdade conectava contigo e que tu via sentido e importância mesmo para ti falar, que conectava com as tuas verdades, tu conseguiu... Eu tenho 5 anos de conteúdo. É Então, exatamente isso, sabe? Se eu pegar, por exemplo, só a deficiência intelectual, eu vou ter uma gama de coisas para falar gigantescas que nós psicólogos, futuros psicólogos, precisamos saber, porque não vai ser só aquela pessoa dita sem deficiência, dita normal que vai vir para o nosso consultório, não vai ser só uma mãe que tem um filho dito normal que vai vir para o nosso consultório. Isso. O público é gigantesco, então saber... Eu ouvi na graduação que se tu tá trabalhando na clínica, imaginando aqui um contexto presencial, tu nunca sabe o que vai entrar pela porta, qual demanda tu vai receber. Então, lógico, a gente pode, por exemplo, como diz o código de ética, se tu tá apto, tanto tecnicamente quanto, enfim, emocionalmente, com o preparo necessário para atender essa demanda, beleza, pode atender, mesmo que não for do teu público-alvo, tu pode atender se tu quiser, e aí se tu não tiver esse preparo técnico ou por qualquer questão tua, tu encaminha, tu faz o encaminhamento para um colega atender também, mas assim, a gente dificilmente vai, como é que eu posso dizer, e é estranho eu falar isso, mas é difícil a gente escolher, entre aspas, porque mesmo que tu te direcione para um público-alvo, e isso é o motivo pelo qual eu afirmo para vocês, se vocês tiverem um público-alvo que seja algo que conecta com vocês, e se vocês conseguirem focar em um público, vocês não vão estar excluindo as pessoas. É que nem já aconteceu comigo. Eu recebi mensagem perguntando se eu fazia atendimento na clínica. E não, eu não faço, eu trabalho com divulgação. Todos os meus conteúdos são para psicólogos ou para acadêmicos de psicologia a respeito de divulgação. Então, como é que alguém chegou para mim e perguntou se eu faço o atendimento clínico, se eu fazia atendimento online, por exemplo? Porque alguma coisa no jeito de eu me comunicar, porque eu passo as minhas verdades no meu conteúdo, conectou com as verdades daquela pessoa. E aí, gurizada, aí não tem divulgação, não tem técnica, não tem anúncio que vai te dizer exatamente o que a galera conectou contigo. Não tem, eu não sei o que o meu público se conecta. Cada um da galerinha que segue, da gurizada que segue ali o meu conteúdo e acompanha o meu conteúdo, se conectou por sei lá qual motivo, e talvez nem a pessoa saiba. Mas quando tu coloca a tua verdade nesse teu conteúdo, cara, isso daí tem o teu jeito, isso daí tem a tua voz, e a galera que vai abraçar essa ideia contigo, pronto, é dessa galera que tu precisa para apoiar o teu conteúdo. Então, por isso que tanto a Amanda quanto a minha mudança lá de 2019 para o que eu fiz a partir de finalzinho de 2019, início de 2020, todo 2020 e agora 2021, para mim faz sentido. Agora sim eu tô falando sobre um assunto que eu gosto, que é divulgação, marketing, vendas, marca pessoal, produção de conteúdo. Cara, eu adoro isso. Eu gosto mesmo, tá? Então, ainda mais falando para vocês que são da área da psicologia também, seja tu na graduação, esteja tu na graduação ou já formado assim que nem eu, tá? Beleza? Então, isso conecta comigo. Esse é o poder que tu tem na tua mão de conseguir colocar a tua voz nesse teu conteúdo. Aconteceu com a Amanda agora, ela conseguiu colocar, ela conseguiu perceber um conteúdo, uma demanda que ela viu que existia, que ela tomou coragem de falar sobre isso, e que não é fácil também, né? Tu pensar, cara, será que alguém vai querer saber disso? Não te bateu essa dúvida? Foi a primeira coisa que eu pensei, na verdade, porque uma das pessoas do marketing que a gente acompanha, ele fala que às vezes é difícil a gente falar do óbvio, né? Pra mim, educação inclusiva, inclusão, acessibilidade, todos esses termos que permeiam a pessoa com deficiência, pra mim, são óbvias. São do meu dia a dia, eu convivo com a deficiência diariamente, sabe? Então, é óbvio algumas coisas pra mim. Pra mim é óbvio. Pra eu, Amanda, é óbvio que tais termos devam ser usados e ponto. Mas para outra pessoa pode não ser. Uma parcela gigantesca da população não é o óbvio. E aí, daqui a pouco, o que é óbvio pra ti, excelente, que bom que é óbvio pra ti. E aí, tu imagina, tem uma galera que pode nem conhecer isso daqui, que pra mim é óbvio.
Então tu não precisa nem fazer tanto esforço assim para passar o conteúdo a respeito do teu óbvio. Um exemplo, por exemplo, Libras. Tinha alguns colegas ali que me acompanhavam que pensavam que era uma língua, mundial. Não, Libras. O que é Libras? É língua brasileira de sinais. Não é o mundo inteiro, não fala Libras. Cada país vai falar de sua... Assim como a gente tem o sotaque, gurizada, por exemplo, aqui a gente tá no Rio Grande do Sul. A galera lá de cima do país tem o sotaque deles. A galera do centro do país tem o sotaque deles. Assim também é com Libras. Libras é tipo, não é sotaque que diz, mas é... É as regionalidades. As regionalidades. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que pra mim era tão óbvio que Libras era uma língua... Nunca... Linguagem. Nunca fale linguagem, pelo amor de Deus, senão o Rômulo vai lá puxar teu pezinho por debaixo da cama. Que não é linguagem, é língua, porque tem regras, tem uma semântica. Pra mim era óbvio que era uma língua do Brasil e que cada canto do país sinaliza de uma forma. Mas quando eu fui ver, os meus colegas não sabiam dessa informação. O que era óbvio pra mim, não era óbvio pros meus colegas. Então, falar do óbvio às vezes é difícil, mas é necessário, porque aquela informação que pra mim é do dia a dia, pra outras pessoas não são, e tá tudo bem, sabe? Por isso que a gente tá aqui, por isso que o Rômulo tá aqui falando sobre divulgação pra psicólogos, e por isso que eu vou estar mais ainda falando sobre uma psicologia mais inclusiva, sobre mas trazendo um pouco mais de informação a respeito desse público, que também é um público que precisa ter um olhar para sua saúde mental, né? Que foi até o teu tema da TCC. Exato. Não, mas eu acho que show de bola essa parte do conteúdo aqui, e deu para entender nesse episódio que se tu não tá contente com o teu conteúdo, se tu tá tendo pouca ideia de conteúdo, será que tu tá falando sobre o conteúdo certo? Ou será que tu não pensou o seguinte, esse daqui tá funcionando com uma galera, esse daqui tá na moda, ou sei lá, algum desse tipo de pensamento, e aí tu foi nessa onda e acabou que tu foi pra um lugar que não era o teu, que tu não te sente à vontade. Então assim, tem essa coragem de parar, refletir sobre isso e mudar se for preciso, para que tu consiga conectar com o que tu fala, que tu sinta que aquilo tem sentido para ti, que tem verdade, que tu consiga expressar a verdade, a tua verdade na fala, no teu conteúdo, na tua comunicação, na tua divulgação de forma geral. Tu mostrar a tua verdade vai ser excelente, vai conectar com quem também conecta com isso, e a galera vai abraçar junto contigo essa ideia, e aí, cara, só vai, show de bola, o teu conteúdo vai dar muito bom resultado. Então é isso, obrigado pela participação de hoje aqui, show de bola. E é os guri. Onde é que... fala agora o teu arroba, que eu vou colocar na descrição do YouTube também. É @AmandaFuturaPsi. Eu acho que é isso. Aí a gente vai ter que ver o arroba dela, que ela esqueceu o arroba dela. Show de bola. Mas é isso, gurizada. Valeu. Falou. Então, pessoal, da minha parte era isso pro episódio de hoje do podcast Divulga Psi. Se tu gostou do episódio, recomenda para os teus colegas, que eles vão te agradecer por essa recomendação. Mais uma vez, eu sou o psicólogo Rômulo Soares e esse é o podcast Divulga Psi. A gente se fala semana que vem. Até mais e falou!